Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, quem sabe canta. Assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Hoje, os fiéis de origem judaica, do princípio da igreja primitiva, eles têm uma grande surpresa, um grande ensinamento, que Deus não faz distinção de pessoas. Ficaram surpresos porque viram que estava acontecendo conversão entre os pagãos, entre os não-judeus. Deus não faz distinção de pessoas. O Espírito paira por este mundo, buscando ovelhas desgarradas, que tenham um coração manso, humilde, pobre, para trazer de volta para o redil. Essas ovelhas não têm cor, não têm nacionalidade, não têm mérito, não têm status social, não importa se é pobre, se é rica. Essas ovelhas precisam ter o coração pronto para acolher o Espírito de Deus. Deus enviou então o Espírito para trazer de volta para o redil. E o que é o redil? Na antiguidade, os pastores de ovelhas, eles eram nômades, precisavam viajar com as suas ovelhas. Portanto, durante a noite, para proteger as ovelhas, eles fincavam estacas na terra, amarravam redes nas estacas para cercar as ovelhas e proteger as ovelhas durante a noite, para elas não se dispersarem e para não serem atacadas por algum animal. Por isso, o redil, a rede que circunda as ovelhas. Com o passar do tempo, esses pastores foram ficando sedentários, e no lugar do redil eles construíam muros de pedra, que continuou tendo o nome de redil, apesar de ser de pedra. É igual a gente que diz que tudo é bombril, né? Palha de aço a gente chama de bombril, porque antigamente só tinha bombril. Então agora eles chamam de redil aquilo que é feito de pedra. Repita comigo: o redil é a igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo atrai todos para dentro desse redil. E tem uma coisa interessante, que os pastores, eles colocavam o seu rebanho dentro de um único redil, e as ovelhas ficavam misturadas ali.
Mas, como é que eles sabiam de quem era de quem as ovelhas? As ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Quando o pastor ele passava pela porta, ele tinha um assovio específico, ele tinha alguma coisa que ele fazia, que só as ovelhas dele saíam do meio do rebanho e seguiam ele. Nós estamos todos dentro desse redil, na expectativa, na esperança de que o nosso pastor virá e as suas ovelhas vão reconhecer a sua voz. E ele nos levará para as verdes pastagens, para a Nova Jerusalém, para o novo céu, para onde haverá novo céu e nova terra. Ontem nós ouvimos Jesus dizer que ele é o bom pastor, hoje ele diz que ele é a porta das ovelhas. E a grande estratégia do inimigo que veio para matar, roubar e destruir é plantar no coração das ovelhas uma indiferença em relação à igreja, para que as ovelhas não queiram entrar no redil, para que elas não queiram fazer parte da igreja. E da onde surgiu essa indiferença? No século XVI, Lutero, quando fez a reforma protestante, ele instituiu 5 solas como fundamento da reforma: sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo gloria. Aonde está a igreja nisso? Não precisamos da igreja. Só a fé, só a graça, só Cristo. Não precisamos da igreja. O objetivo então era dissociar a salvação da igreja. Mas um outro pai da igreja, outro não, porque Lutero não era pai da igreja, mas um pai da igreja chamado Cipriano de Catargo, bispo e doutor da igreja, deixou nas linhas da tradição da igreja que extra ecclesia nulla salus. Repita comigo: fora da igreja não tem salvação. Talvez seja difícil para você entender que fora da igreja não tem salvação, se você pensar na igreja e pensar no padre que é infiel, que trata mal as pessoas, talvez pensar no coordenador de pastoral, pensar naquela tia chata da recepção que trata as pessoas mal. Você pensar na igreja dessa forma, como é que eu vou ser salvo? Como é que fora da igreja não tem salvação? Mas se você pensar na igreja como o corpo de Cristo, do qual Cristo deu a vida pela sua igreja, aí você pergunta para a pessoa do seu lado: como tem salvação fora do corpo de Cristo? A igreja é o corpo de Cristo, e não há salvação fora do corpo de Cristo. Não há salvação fora da igreja, que é o corpo de Cristo. Portanto, essa é a estratégia do maligno: plantar no coração dos homens desconfiança da igreja por causa dos erros dos homens. Mas a igreja é santa, ela é o corpo de Cristo, e fora dela não tem salvação. É dentro da igreja que estão os sacramentos, é dentro da igreja que está o perdão dos pecados, é dentro da igreja que está Jesus Cristo, vivo e ressuscitado, que nos reúne dentro do seu redil para o grande momento do seu retorno, no qual ele vai chamar as suas ovelhas. É só nessa igreja que Jesus Cristo fundou. Lutero disse que não precisava da igreja, então ele fundou uma, Calvino fundou outra, o outro fundou outro, fundou outro, fundou outro, fundou outro, ao passo que há pouco tempo um protestante, ele lançou uma música chamada Cristo sim, igreja não. Ué, se Cristo deu a vida pela sua esposa, ele divorciou da esposa? Sim ou não? Ele deu a vida pela sua esposa. E é nessa igreja em que nós encontramos a nossa salvação. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me,
enche-me, Espírito, ó, enche-me, Espírito de Deus.